Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 93 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é jornalista e repórter fotográfico, especializado na editoria Defesa, que inclui assuntos militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Ele cobre pautas dessa editoria há mais de 15 anos. Estudioso do assunto e apaixonado pela profissão, o nosso entrevistado compartilha o seu conhecimento e reportagens de voos, eventos e andanças pelo Brasil e pelo mundo em seu canal no YouTube, o Caiafa Master, que conta com mais de 91 mil inscritos. Sempre muito comunicativo, atencioso e bem articulado, o nosso entrevistado é correspondente internacional da revista espanhola Infodefensa e também é jornalista e fotógrafo das revistas brasileiras Tecnologia e Defesa e Hobby News. Com experiência de coberturas de eventos no Brasil e no exterior, ele vem trilhando com dedicação uma carreira repleta de superação, desafios e conquistas no jornalismo especializado em defesa. Durante a nossa conversa, ele relembrou como foi o início da sua carreira no jornalismo, já aos 30 anos de idade. Revelou sobre a época após prestar o serviço militar, quando trabalhou como segurança. Falou sobre a importância da leitura e dos estudos para o seu trabalho. Contou sobre a emoção de visitar lugares e museus pelo mundo para ver e fotografar de perto aeronaves, blindados e navios que ele tanto conhecia pelos livros. E como não poderia deixar de ser, ele explicou sobre o seu canal no YouTube e revelou como é a rotina de produção e os desafios de mostrar a cara na internet, interagindo com os mais de 91 mil inscritos. E é com muita alegria, já com a teleobjetiva acoplada na câmera para clicar o voo da Esquadrilha da Fumaça, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Roberto Valadares Caiafa, o Caiafa, torcedor do Atlético Mineiro, meu amigo de coberturas jornalísticas, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Roberto Valadares Caiafa! Tudo bem com você, Caiafa? Tudo bem, Paulo Cunha?
Tudo muito bem, Caiafa. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Caiafa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 21 de fevereiro de 2022. Falamos da encoberta e radioelétrica cidade de Belo Horizonte, que o tempo hoje está complicado. Ô, Caiafa, mas quantos dias chove em Belo Horizonte? Não para de chover nessa cidade, bicho. Quando eu mudei pra cá, ninguém tinha me avisado isso, não. É, talvez a gente veja o outro lado da serra, né? É uma expectativa. Mas por hora está difícil. Porque o pessoal fala que São Paulo é cidade da garoa, mas aqui em Belo Horizonte não tá muito longe disso, não. É mais do temporal mesmo, hein? A gente está mais para filme catástrofe dos anos 70 mesmo. Caiafa, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eu quero que você compartilhe e conte sobre como nasceu o seu interesse, o seu desejo de seguir a carreira como jornalista. Caiafa, eu gostaria de saber quem te influenciou, se tem alguma pessoa em especial, algumas pessoas, algum fato que aconteceu para você decidir seguir essa carreira, se tem alguém na sua família que trabalha nessa área. O que você podia contar um pouco para mim? Olha, Cunha, a carreira que eu trilhei, as coisas que eu posso te dizer com certeza. Primeiro, nunca foi planejada. Segunda, ela foi se revelar e eu fui entender o que o mundo tinha proposto para mim bem mais tarde do que acontece normalmente com outras pessoas. Eu passei por outras experiências, por outras profissões que eu até as exerci bem, mas que não era aquilo que era o dom que eu tinha para fazer. E eu só fui me descobrir realmente para essa profissão com 30 anos de idade, né? Então, nos últimos 20 anos que eu me entendi, eu me reconheci, eu passei a construir uma ideia de desenvolver um trabalho como jornalista, mas jornalista eu já era há muito tempo sem saber. Então, por exemplo, quando eu prestei o serviço militar aqui na Companhia de Comando da 4ª Divisão de Exército, aqui na Rajagabaglia, aqui em Belo Horizonte, eu era o fotógrafo da galera e eu era aquele cara que eu gostava tanto do audiovisual que em pleno 1991 eu apareço no quartel com uma filmadora VHS. Quem viveu os anos 90 sabe que uma filmadora VHS naquela época era igual um cometa de Halley passando fora de época. Era caro, não existiam muitas. E eu consegui uma filmadora VHS, levei para o quartel, filmei todo mundo, peguei depoimento de todo mundo, como se fosse um mini documentário, já pensando que daí a tantos anos, quando nós fôssemos respeitáveis senhores, né? Talvez nem tão respeitáveis, mas senhores, nós teríamos esse material, esse registro, né? De um momento muito importante da nossa juventude. Então, eu já exercia algumas das premissas do que seria considerado fazer jornalismo, sem ter noção de que aquilo estava me chamando. Então, durante muito tempo, esse chamado ele aconteceu e eu não respondi da maneira correta. Então, eu era aquele cara, por exemplo, que fui trabalhar num fast food canadense, que estava tentando entrar no mercado aqui no Brasil, e eu fotografei todo mundo. Fotografei os treinamentos, fotografei a loja, fotografei o dia da inauguração, e as minhas fotos ficaram melhores que as fotos do cara que foi contratado para fazer isso. Aí o pessoal agradeceu o fotógrafo e usaram as minhas. Não, as do Caiafa ficou muito melhor. Aquelas coisinhas como a Zenit, aquela câmera fotográfica russa, analógica, que tem 500 mil regulagens para você fazer, e eu quebrando a cabeça para tentar entender como aquilo funcionava, porque não tinha manual. E eu fui descobrindo na base do tentativa, acerto e erro. Aliás, muita coisa na minha carreira eu sou literalmente autodidata, apesar de ter feito faculdade de jornalismo e tudo mais, né? Então, assim, eu considero que o início da minha carreira de jornalismo ela é marcada por alguns fatos muito peculiares. A primeira vez que eu vi uma exibição da Esquadrilha da Fumaça no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa. E eu estava assistindo essa apresentação porque o combinado com meu pai foi: se você passar de ano, eu te levo. Era aquela coisa de você tem que ter resultado na escola para você merecer os bônus. A educação que o pai nos deu, graças a Deus, que Deus o tenha, saudade do seu Caiafa. A educação que ele nos deu foi uma educação onde você tinha que cumprir a sua parte como estudante,
né? E eu pedi, como bônus, poder assistir essa apresentação da Esquadrilha da Fumaça lá no Parque de Material Aeronáutico. Ele me levou reclamando, falando que era longe pra caramba o lugar, aquela coisa toda. E aí, quando eu vi aquele tucano pintado de vermelho, branco e preto, ainda era aquela pintura igual do F-20 Tiger Shark, né? Eu falei, cara, ou eu vou fazer isso, ou eu vou ter que ficar próximo disso, eu quero isso pro resto da minha vida. Olha esses caras, olha essas manobras. E eu já era fissurado com isso, e era um embate interessante que eu tinha com meu pai, porque para o meu pai essa coisa de eu gostar de história militar, das guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra Fria, isso e aquilo, para ele era uma cultura inútil. Né? E eu sempre escutava o pai falando, isso não vai te dar nada, isso é perda de tempo. E acabou que é o que eu faço hoje. Toda essa leitura, essa tonelada de informação que eu consumi durante a minha juventude, ela foi o basement, vamos dizer assim, fundamental para construir toda essa memória que eu tenho hoje de conseguir chegar no Museu Aeroespacial e gravar com 70 aviões expostos e eu sei a história dos 70, sem precisar ficar olhando em colinha. Pode ser que eu fale alguma coisa errada? Claro, afinal são 70 aeronaves diferentes, mas eu sei aonde que eu estou, eu sei o que está acontecendo à minha volta, e isso é muito natural para mim, não é para outras pessoas, para mim é absolutamente natural. Então, o início da carreira, ele ainda foi uma coisa mais levado por coincidências do que uma busca minha. Então, quando eu dei baixa do Exército Brasileiro, isso a gente está falando aí do ano de 1992, eu fiquei durante 12 anos trabalhando, de 92 até mais ou menos ali, eu diria até mais tempo, até mais ou menos 1998, eu trabalhei na área de segurança. E eu chamo essa época que eu trabalhei como segurança nas melhores casas noturnas de Belo Horizonte, evento, festa, enfim, escolta de artista e tal. Tive algumas experiências, conheci alguns artistas bem bacanas e tal, mas no geral é um trabalho onde você resolve a vida de quem está te contratando, mas você não resolve a sua. Traduzindo, a remuneração é péssima e o risco é muito grande. Né? Você tem que administrar situações, às vezes, onde até a sua integridade física e jurídica é exposta. Né? Então, foi uma época que eu aprendi muito, mas foi uma época que, em termos de realização profissional, não me deu nada. Eu aprendi muito assim, a ouvir a copa, ouvir a cozinha, ouvir o porteiro, sabe? Ouvir as pessoas que estão em funções consideradas pela sociedade como invisíveis, apesar de que ninguém assume isso. E eu também, durante esse tempo todo, eu trabalhei numa função invisível. O segurança, quando ele aparece, é porque alguma coisa deu muito errado. Normalmente, o máximo que você recebe é um bom dia, uma boa noite. Né? Mas esse aprendizado, trabalhando nessa área, serviu para humanizar as minhas relações e entender que não é só lá na classe alta, lá no topo da escada, que você vai, para falar de uma maneira bem baranga, não é lá que você vai atingir o nirvana, vamos dizer assim. O nirvana está em você justamente saber ouvir e entender desde o início lá da escadinha, do mais humilde até o mais poderoso, sem fazer distinção tanto para um quanto para outro. E isso foi o que me guiou até que a gente chega num evento, muito interessante isso, eu já tinha abandonado a área de segurança ali por volta de 1998, anos 2000, mais ou menos, e essa saída minha da área de segurança foi muito engraçado, porque eu trabalhei exatamente 2 anos como segurança de uma das zonas do centro de Belo Horizonte, os famosos sobe e desce, aquelas zonas de alta rotatividade, que é neguinho subindo e descendo o dia inteiro, com a Samsonite nas costas ali e tal. Então, eu era o cara que ficava de 8 da manhã até as 5 horas da tarde na porta da zona, barrando moleque com a identidade falsa e barrando cafetão, ladrão punguista, ladrão de carteira, essas coisas todas, para a zona funcionar na normalidade, se é que a gente pode atribuir uma normalidade a uma zona. Mas eu trabalhava de uma maneira tão eficiente que o meu apelido era diplomata. E eu tratava as meninas com mau respeito, não falava gíria, muitas delas às vezes não sabiam nem ler direito, aí compravam um equipamento eletrônico novo e me pedia para poder lá ensinar como é que aquilo funcionar.
eu virei uma espécie de um psicólogo confidente, gente boa, amigão, barra segurança. Né? Então, esses 2 anos finais da minha carreira de segurança, eles foram incríveis porque eu aprendi o quanto o homem é bobo e quanto mais ele se diz machão, mais besta ele é, entendeu? E eu vi o tanto que o poder que a mulher tem de usar essa bobice nossa. Né? Então, eu me lembro que tinha menina que falava, diplomata, eu vou trocar minha televisão hoje, quer ver? Aí, daí a pouco, entrava um cliente lá, né, que já era um cliente tradicional da menina, e daí a pouco o cara saía e passava uma meia hora, o cara voltava com uma televisão que ele tinha ido comprar, porque a menina chegou para ele e falou, se você comprar a televisão para mim hoje é special. Aí o cara imediatamente ia lá, comprava a televisão, voltava com a televisão, entregava para a menina no quarto, enfim, né? Vai saber o que é o special. Então a gente via como que a mulher ela tem esse poder. Nesse imaginário coletivo urbano, elas têm esse poder. E é uma coisa meio social. É muito louco falar isso, cara. A cidade não anda se não tiver isso. Entendeu? Se uma autoridade chegar lá e fechar tudo de uma vez, você vai ter problemas em outros lugares. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. A gente não está aqui nem para discutir isso, mas são percepções, né, que a gente tem. E o que eu aprendi lá também? Humildade. O centro de Belo Horizonte, ele vive durante as 24 horas, e você tem todo tipo de ser, do mais desprezível ao mais bendito, ao mais gente boa, tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, agora, igual a música dos Titãs. Então, fazer uma fotografia dessa quantidade de tipos exóticos diferentes ali no centro da cidade, todo reunido, um típico morador da zona leste da cidade, criado por papai e mamãe, com educação clássica, sem nenhum tipo de vício, nem contaminado por nada, e exposto àquele ambiente, eu consegui me manter à distância, né? E comecei a escrever crônicas sobre cada um daqueles personagens que eu identificava ali. A menina que vinha lá da fronteira da Bahia com o estado de Minas Gerais, saindo lá do Vale do Jequitinhonha, para tentar a vida em Belo Horizonte, aí não conseguia emprego como doméstica, aí quando ela não tinha mais opção nenhuma, ia para a zona, enfim, aquela coisa toda, muitas tragédias humanas, né? As mulheres, as meninas empresárias que já eram donas de loja, de bar, nos bairros onde vivem, enfim, todo tipo de coisa que você puder imaginar. Eu tive a oportunidade de travar contato ali, então ali eu aprendi o que é o brasileiro. Eu tive a oportunidade de sair da minha bolha, né, e viver praticamente todas as bolhas, né, inclusive com fatos cômicos. Teve uma vez, por exemplo, que eu estou lá trabalhando, de repente passa um cara, eu olhei e falei, mas aquele ali não é o crente que corta o meu cabelo lá do lado de casa? Resumo da ópera. O cara era dono de um salão, entendeu? Não sei se é ainda. E ele era crente, e toda vez que eu ia lá cortar o cabelo, ele queria que eu aceitasse a palavra de Jesus, não sei o que e tal, que negócio, e o cara estava na zona. E aí, quando eu abordei ele falou que não, que ele estava vindo trazer a palavra para uma menina lá, e depois que ele foi embora, eu fui conversar com a menina lá. Palhaçada, cara, meu cliente há 6 anos, vem 2 vezes por semana, pelo menos. Aí eu, Aí, pô, quando eu fui cortar o cabelo, eu sentei lá e falei, hoje o corte é de graça, né, velho? Então, assim, todas essas pequenas canalices urbanas, né? Aquele cara que é uma coisa onde que ele mora e é outra quando ele vai para o centro da cidade, tudo isso eu vi na minha frente. Era como se Nelson Rodrigues me desse a oportunidade de vivenciar alguns dos roteiros dele. Era uma coisa muito louca, e eu vivi esses 2 anos com essas experiências. Aprendi muito, principalmente a coisa de você saber ouvir, né? E aprender sobre as malandragens, aprender sobre os truques, aprender sobre como as mentes já corrompidas aí pelo lado negro da força, vamos dizer assim, você se antecipar a certas atitudes que são previsíveis, né? Enfim, de qualquer maneira, serviu de aprendizado e me preparou para o próximo passo, que foi aonde começa propriamente falar da minha carreira de jornalista, no ano de 2001 para 2002, eu fui para um bar aqui na Savassi, o Bar da Baiana. Sim, ali do Acarajé.
Isso, ali na Getúlio Vargas, no miolo da Savassi ali, né? Uhum. E a gente sentado lá conversando, né? E na mesa do lado da minha o assunto era a Segunda Guerra Mundial. E que é a minha especialidade, né? Uma das minhas especialidades, né? E o pessoal estava falando sobre a campanha britânica na África do Norte, em 1941, 1942, e o cara que estava falando trocou os generais, né? Na verdade, foi o general Auchinleck que foi demitido e depois o general Hitch assume no lugar dele, porque o Churchill ficou muito puto com a incompetência do Auchinleck e demite ele por procuração. Um negócio assim, humilhante. E o cara inverteu. E aí, eu que não tinha nada a ver com a conversa, velho, muito legal e tal, mas olha só, foi o Auchinleck que foi demitido e foi o Hitch que assumiu no lugar dele, o 8º Exército. Aí teve a campanha de Tobruk e tal, e o cara, não, parará. Aí daí a pouco o boteco inteiro tinha parado e estava vendo eu, mais esse camarada, a gente falando e aquele negócio todo, e o pessoal, não, então... Aí eu me lembro que chegou um cara para mim e falou assim, pena que eu não lembro o nome dele hoje, mas chegou para mim e falou, meu irmão, você deu uma aula de Segunda Guerra Mundial, velho. Eu nunca vi ninguém com uma didática para poder falar sobre campanha dos ingleses na África do Norte na Segunda Guerra Mundial, e eu entendi tudo que você falou. E eu nunca vi nem areia do deserto. Você devia explorar isso. Você já pensou em fazer uma faculdade de jornalismo, especializar nisso? Aí veio aquele raio. Tipo assim, é isso. Por que não? Vou tentar. Aí fiz o vestibular, passei em segundo lugar no vestibular e falei, alguma coisa tem, né? E fui fazer meu curso de jornalismo na Faculdade Estácio de Sá, aqui em Belo Horizonte. E não fiquei só no sonho. É muito importante, você aí, estudante de jornalismo que estiver ouvindo esse podcast, a frase que eu tenho desde essa época é corre na frente, não é nem correr atrás, corre na frente. Vai atrás do seu sonho, materializa o seu sonho com ações concretas. Se você ficar só sonhando, você vai ser uma eterna bela adormecida e não vai chegar onde você quer. Você tem que fazer aquilo que você sonha acontecer. E foi o que eu fiz. Eu fiz o vestibular, eu passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade, comecei a ver as possibilidades que tinha de mercado aqui em Belo Horizonte. Rapidamente eu descobri que era um mercado muito difícil, muito restrito. Você sabe disso, né, Cunha? Então, comecei virei rato de aeroporto, estava no aeroporto da Pampulha constantemente, procurando conhecer as empresas, as instituições lá no aeroporto da Pampulha, indo direto para Confins para poder fazer o spotting, para poder ter acervo, né? O repórter fotográfico ele tem que ter acervo dos temas que ele se propõe a cobrir. E a verdade é que esse início, o aeroporto da Pampulha foi uma grande escola, porque me permitiu começar a entender como que esse mercado funcionava, né? E eu ainda estudante de jornalismo, com várias dúvidas, aquela coisa toda. E aí veio o primeiro trabalho que eu fiz, renumerado, assim, que eu me tenho lembrança que foi muito importante, que foi o pessoal da Unimed Air, a base da Unimed Air lá no aeroporto da Pampulha. Eles precisaram fazer todo um novo material de propaganda, né, com os folders mostrando a remoção aeromédica, mostrando a aeronave, o Learjet, o esquilo, UTI aérea e tudo mais, e de repente era eu que estava fazendo aquilo, fotografando o Learjet, deitando debaixo de esquilo em voo pairado para poder fazer aquela foto do ventre do helicóptero com aquele H da Elimed, aquela coisa toda. E repercutiu muito bem, foi muito bem aceito na direção da empresa em São Paulo, não sei se é São Paulo ou no Rio, mas o fato é que repercutiu muito bem. E aí a coisa andou, outros convites apareceram, e nessa época eu comecei uma parceria muito frutífera e de muita boa recordação para mim com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros daqui de Minas Gerais. Né? Era uma unidade nova, recém-iniciada, que a gente pegou desde o começo ali no aeroporto da Pampulha, com a chegada de 2 helicópteros esquilos. Então, a gente fez amizade com os caras e a gente começou a ter um trabalho junto com eles de produção de audiovisual, foto, matéria, reportagem. Começamos a divulgar o trabalho dos arcanjos, como eles são chamados, né? Fora das fronteiras aqui do estado de Minas Gerais.
E isso foi tão bacana que chegou ao ponto de eu e mais alguns envolvidos nessa atividade recebermos o título de amigos do Batalhão de Operações Aéreas, uma coisa que muito me honrou, receber o diploma, receber lá a medalhinha aqui, ó, o símbolo, né? O Esquadrão Arcanjo está aqui. Eu já fui lá no hangar lá. Os caras são fantásticos. Então você já viu que a turma é gente boa pra caramba. Uhum. E aquilo ali, uma coisa vai puxando a outra, você vai começando a se inserir, né? Olha como é que as coisas são. Nessa altura dos fatos, eu poderia ter me perdido, que é o ano de 2006. Por quê? No ano de 2006 foi o centenário de Alberto Santos Dumont, com o voo do 14 bis. E eu vou para o Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, para fazer a cobertura. Era a minha primeira vez no museu. Né? Então você imagina eu tendo a oportunidade de entrar no P-47 Thunderbolt, enfim. Né? A gente que é fissurado com o avião sabe como é que é. E neste evento específico, em 2006, acontece um acidente com um Air Tractor, um avião de combate a incêndios e avião agrícola, né? Um Air Tractor do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Eles decidiram fazer lançamento de água sobre o público para amenizar o calor, né? E até então eu estava fotografando as aeronaves no Flyline, né? E justamente quando eu entrei no Hércules para fotografar o Hércules, a tripulação me autorizou a ir lá para a escotilha do teto do cockpit do Hércules, tem uma escotilhinha ali em cima do copila, né? E eu fiquei dali posicionado para pegar o último passe do Air Tractor dos bombeiros lançando água. Então eu fotografei a coisa toda no melhor ângulo possível. Eu estava num ponto elevado, de frente, eu estava literalmente no camarote. Só que ninguém esperava o que iria acontecer a seguir. Né? O piloto do Air Tractor, não sei te dizer até hoje exatamente o que se passou pela cabeça dele, mas ele veio muito baixo e ele demorou alguns milésimos de segundo para premir o botão do lançamento da água. E o fato é que quando ele lança a água, ele lança uma muralha de água em cima do público, essa água bateu nas grades que faziam a divisão do público com o Flyline, uma dessas grades saiu voando e pegou na cabeça de uma garotinha. Infelizmente ela morreu, e o tio dela, que a estava carregando no pescoço, também foi ferido. E na hora que o avião passa e faz toda essa situação, eu né, com a câmera no modo drive, fiz a sequência completa. Nossa. Só que eu não entendi o que tinha acontecido, porque logo após eu terminar de fotografar, eu entrei para dentro do Hércules de novo e vim fotografando ele do cockpit até na rampa de carga. Na hora que eu chego lá atrás, na rampa de carga, eu saio, eu vejo aquele desespero no musal e o helicóptero decolando. Eu não esqueço essa cena, o helicóptero da FAB decolando com a menina e com o tio dela. Nossa. Já para levar para o hospital, aquela coisa toda. Aí que eu fui entender, com o perdão da expressão, bota um tu que deu, tu, aí pô. E aí como as coisas são. Era o dia que eu poderia ter vendido a minha alma para o diabo e eu não vendi. Você vai entender agora. Antes desses fatos acontecerem no museu, eu já tinha conversado com uma repórter da Rede Globo, que estava lá com uma equipe, com cinegrafista, pejoteiro e tudo mais, para fazer a cobertura desse evento. Né? E nós trocamos telefone, aquela coisa de eu estudante de jornalismo, querendo ter contato no Rio de Janeiro, enfim, né? Aquela coisa toda. E aí ela ficou, ela também viu o que se passou, apesar deles não terem feito imagem, né? Mas ela sabia que eu tinha estado lá naquele lugar privilegiado e tinha aquelas fotos. Aí ela passou meu telefone para o que seria na época, eu não tenho certeza, mas eu acredito que fosse o diretor de fotografia, o diretor de foto lá da redação do Globo, no Rio. Né? E de repente meu velho Nokia guerreiro, né, toca lá, e na hora que eu olho assim, ué, que número é esse? Daqui do Rio? E eu atendi, era esse cara, né, se apresentou como diretor lá de fotografia da redação do Globo. Estou sabendo que você tem umas fotos sensacionais que provam categoricamente o que se passou aí no museu hoje. E você é estudante de jornalismo? Eu sou. Como é que tu conseguiu meu telefone? Ele, pois é, você vai ser capa do Globo. Eu falei assim, primeiro, responde a minha pergunta, como é que você conseguiu meu número de telefone? Segundo, quem te falou que eu vou te entregar alguma foto minha? Aí ele, como assim? Cara, tu vai ser capa no Globo, rapaz. Você é estudante ainda. Eu falei assim, não, eu não vou ser capa no Globo, não. Deixa eu contar um negócio para você. Assim que eu vi o que tinha acontecido,
eu fui lá na direção do Musal, Brigadeiro Bering, que foi quem autorizou o meu acesso ao Musal para poder trabalhar no dia, e fiz o download do cartão e entreguei todas as fotos para a direção do Musal, e elas vão ser anexadas ao inquérito policial militar, e essas fotos são definitivas para provar o que aconteceu ali. Essas fotos elas vão ficar somente no âmbito da Força Aérea para investigação, sem nenhum tipo de sensacionalismo. Eu não vou trair a confiança daqueles que me receberam dentro da casa deles só porque eu vou ser capa de O Globo. Amanhã, todo mundo esquece que deu problema lá no Musal com o avião do bombeiro, mas a Força Aérea nunca mais esquece de mim. Porque isso é trair a confiança que eles depositaram em mim. Portanto, meu irmão, eu não vou te dar foto nenhuma. Ah, porque você é um babaca, a FAB paga suas contas, ô mané, que não sei o quê, tu vai ser capa no... E ele achava que isso realmente, né? E eu virei para lá, meu irmão, falou, tchau para você e desliguei na cara dele. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, contei isso para os meus professores, a coisa correu nos corredores da faculdade, e eu era considerado assim, o otário que teve a chance de ser capa no Globo e não fez porque ficou com dosinha da Força Aérea, com essas coisas que a gente escuta, ainda mais em ambiente universitário. O que eu posso dizer para você, Cunha, que esse foi o grande momento de inflexão na minha carreira. Foi o momento onde eu fui colocado à prova, eu tenho certeza absoluta disso, foi o momento onde eu fui colocado à prova e aonde eu provei que eu era merecedor de ter o dom e de que eu sabia o que eu estava fazendo com esse dom que Deus me deu. Foi ali. Foi ali que eu mostrei o caráter que eu tinha e o tipo de profissional que me propunha a ser. E isso foi entendido pelo mercado. Eu comecei a participar de sites dedicados à fotografia de aviação. Na época, o Spotter fazia muito sucesso, né? www.spotter.com.br e tal. Hoje não tem mais o mesmo prestígio que tinha naquela época, mas naquela época, 20 anos atrás, as pessoas chegavam a brigar para ver quem ia ter a glória de usar aquela camisa azul escrito Spotter, né? Foi o auge do negócio. Então eu comecei a colocar material meu no Spotter. Eu participei de um website chamado WebAsas, que era produzido por um fotógrafo de São Paulo, Mauro Donati, acho que você conhece, né? Tive um tempo com ele e o meu trabalho começou a aparecer e começou a ser visto fora daqui de Belo Horizonte. E aí acontecem dois momentos importantíssimos, né? Primeiro, o convite que eu recebi do José Luiz Afonso, que é o editor da revista Hobby News, a mais importante revista dedicada ao hobby aqui no Brasil, né? Já há muitas décadas. E o Zé Luiz me convida para que eu fosse a São Paulo, para ele me conhecer e ver se tinha alguma possibilidade de a gente trabalhar junto. Isso realmente aconteceu, eu comecei a trabalhar como correspondente da revista Hobby News, e foi outra escola, porque quando você domina as técnicas para fotografar um aeromodelo passando igual um raio na tua cara e você consegue fotografar ele focado e fazer aquele panning lindo, né? Fotografar avião muito maior vira doce de criança, né? Então foi uma grande escola onde eu aprendi as técnicas fotográficas necessárias para o tipo de imagem que eu estava me propondo a produzir, né? Foi um grande aprendizado, eu fiz muitas matérias que eu tenho muito orgulho delas, fiz algumas entrevistas antológicas, igual a primeira grande entrevista com o Vadico contando a história dele como a voz oficial dos shows aéreos do Brasil e aquela coisa toda, né? Depois veio um monte de gente também, entrevistou o Vadico, mas eu tenho essa alegria de ter feito o que ele mesmo considera como uma das grandes entrevistas contando sobre a vida dele. E no meio disso tudo, a gente chega na Red Flag de 2008. Aí o bagulho ficou louco. Aí realmente é aquela hora que você fala assim, Deus guarda algumas coisas pra gente, né? Porque o que acontece? Eu já estava com o meu trabalho sendo notado em alguns setores do mercado, especialmente no mercado editorial de defesa. Mas ainda não tinha acontecido aquele Big Bang, aquele crash, aquele start, né? Eu estava restrito ainda só naquele ambiente do hobby e do spotter, do fã de aviação, ainda não era uma coisa 100% profissional, né? E como que vem essa profissionalização? Na Red Flag de 2008, o site DefesaNet, que é o mais antigo site dedicado ao assunto de defesa
aqui da América Latina. O editor dele é o Nelson Durin, né? Que nós reputamos como o decano dos jornalistas de defesa no Brasil. Quando o Nelson está junto com a gente, é o pai de todo mundo, entendeu? O Nelson, ele é o antigão, ele é o primeirão, assim. E na cobertura da Red Flag, o que o DefesaNet fez? Ele liberou as pessoas escreverem mensagens de incentivo para os pilotos brasileiros que estavam, naquele momento, voando missões de combate na Red Flag com os F-5AM, recém-modernizados. Era, na verdade, a primeira participação dos F-5AM modernizados em um grande exercício, onde seria colocada à prova a qualidade da modernização do avião e, lógico, a qualidade do treinamento dos pilotos brasileiros, né? E olha como as coisas são predestinadas, né? A hora que eu vi a foto de um tenente da FAB no cockpit do seu F-5, na cabeceira da pista da base aérea de Nellis, sorrindo e fazendo assim, aquele sinal de joinha, de positivo, né? Eu olhei para a foto e falei assim, eu conheço esse cara, eu já vi esse cara, eu conheço esse cara, eu já vi esse cara, eu conheço esse cara, eu já vi esse cara, caramba, onde é que foi? Aí fiquei com aquilo, né? Aí, pô, fui olhar aqui na minha coleção de revistas e tal, aí, peraí, acho que eu já sei. Fui lá e peguei uma revista Aero Magazine, saudosa lembrança, né? E fui lá e achei a matéria que eu tinha lido daquele tenente quando ele era cadete na Academia da Força Aérea, e naquela entrevista na revista Aero Magazine, ele dizia que ele queria ser piloto de caça e que ele ia ser piloto de caça. Era o então cadete Pimentel, 01 do curso na Academia da Força Aérea, que era aquele mesmo tenente, sorridente, dentro do cockpit de um F-5 em Nellis, realizando o sonho de ser piloto de caça em um exercício Red Flag, fazendo aquele joinha no cockpit. Eu falei, cara, vou contar a história desse cara e vou escrever um texto sobre isso. Bateu, desceu. E aí eu coloquei no texto que as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, porque aos bons não é permitido recuar. Não se permite aos bons tergiversarem sobre o seu destino. Se você quer ser bom naquilo que você se propõe a fazer, certamente uma das opções na sua vida vai ser piloto de caça, porque o piloto de caça isso, o piloto de caça aquilo, e a prova disso é eu ver essa foto aqui, desse camarada que até outro dia era o cadete lá na Academia da Força Aérea e hoje ele é o piloto de caça aqui em Nellis, voando e levando o nome do Brasil para o exterior, num dos mais prestigiados exercícios militares de simulação de uma guerra aérea que existe nesse planeta. E aí eu desenvolvi no texto, falando da responsabilidade que eles tinham, falando do fato do F-5 poder se provar mais uma vez ainda de valor militar com a modernização, falando das realizações dos pilotos lá nos Estados Unidos, falando dos americanos vendo aqueles aviões velhos, esses brasileiros com essas furrecas, e aí os com a furreca, não, meu irmão, me respeita, o buraco é mais embaixo. E os pilotos brasileiros tendo aquele desempenho fantástico na Red Flag de 2008, escrevi esse texto e mandei esse texto para o Nelson. O Nelson gostou tanto que esse texto simplesmente foi capa de DefesaNet no dia seguinte, e a minha mensagem foi lida de viva voz para os pilotos brasileiros antes deles saírem para uma saída de combate no dia seguinte. E os caras vibraram lá e, pô, padrão, na marca, e daí diz que isso motivou os caras pra caramba. E eu sei que ao cabo de alguns dias meu telefone toca, aí eu atendo meu telefone, Cafa, aqui é o Nelson Durin do DefesaNet, você quer trabalhar comigo? Mas sabe quando você fica olhando pro telefone assim, hã? Quero. Não quero nem saber quais são as condições, eu quero. É comigo. E desliguei o telefone e comecei aquela famosa dancinha da vitória que você fica louco, porque, tipo assim, tá rolando. Né? E aí eu me tornei correspondente do DefesaNet. Então, eu digo que do início dos anos 2000 até 2008 foi a construção de um caminho com várias etapas, com várias coisas que aconteceram até eu chegar nesse momento em 2008, que porque eu escrevi uma coisa que saiu do coração, isso me abriu uma porta num veículo de prestígio, pelo menos para o tema que a gente desenvolve, que é defesa. Né? E aí veio o convite para trabalhar com o Nelson, e de 2008 até 2011 eu fui correspondente do DefesaNet.
Aí na LAAD de 2011, eu recebo o convite para trabalhar na revista Tecnologia e Defesa, e com a diferença de uns poucos meses antes do convite para Tecnologia e Defesa, eu recebo o convite na LAAD, né, dos espanhóis para ser correspondente no Brasil de Infodefensa. Então, esses dois Big Bangs aconteceram no mesmo ano de 2011, com a diferença de 3, 4 meses. Né? Então, eu entro no ano de 2011 não mais correspondente do DefesaNet, mas me tornando jornalista em tecnologia e defesa e assumindo a responsabilidade de ser o correspondente internacional de infodefensa no Brasil, atividade que eu exerço até hoje. E no caso da tecnologia e defesa, tem um tempero adicional, porque a revista Tecnologia e Defesa era aquela revista que eu, quando era garoto, eu lia para ficar informado dos assuntos de defesa. E de uma hora para outra, eu me vejo trabalhando na revista que era a minha referência de leitura quando eu era moleque. Então, trabalhar na tecnologia de defesa para mim não era só uma questão de eu conseguir um bom emprego. Na verdade, foi uma coisa meio nirvana. O que está acontecendo? Eu estou na tecnologia de defesa. Sério isso? Era tipo a realização de muitos sonhos. Não só muitos sonhos. Né? E assim eu comecei a desenvolver um relacionamento tanto com o Ângelo Camacho, que é o dono da IDS, a editora dona de Infodefensa, e todos os meus editores lá, o Francisco Ferro, o meu editor aqui na Tecnologia e Defesa, nesses anos todos, né? E aí a coisa explodiu, e aí começaram as coberturas internacionais, as viagens para a Europa, as viagens aqui na América do Sul, e, enfim, talvez eu queime alguma etapa, assim, talvez eu queime alguma pergunta sua, mas até 2008 e 2011, quando eu entro para esses dois veículos, é aquela coisa, até 30 anos da minha vida, eu trabalhei em coisas que nada tinham a ver comigo. E mesmo contra todos os indicativos e todas as crenças que passou dos 30, já era, você não vai conseguir, não tem mercado para isso em Belo Horizonte, e hoje eu tenho um orgulho de olhar para o meu quadro de missão e ter aqui todas as recordações, algumas, não todas, né, mas as principais recordações de várias missões, de várias coisas que a gente fez por aí. E, cara, é muito legal você ter uma história para contar, sabe? Quando você se descobre, porra, eu vim fazer isso aqui. Eu não vim para cá à toa. Porque tem gente que fica a vida inteira aqui nesse planeta e não sabe o que veio fazer aqui. A verdade é essa. Então, eu me considero um privilegiado porque eu sei exatamente o que eu vim fazer aqui. É isso, gostar de avião, falar de assunto militar, fotografar, filmar, editar, pula a caiafa, salta a caiafa, voa a caiafa, mergulha a caiafa. É com a gente mesmo, não tem mistério. Ô, Caiafa, uma coisa, primeiro, muito legal o seu relato, o seu testemunhal, né? Tão rico em informações e detalhes da sua trajetória, que é muito importante esse registro, né? E é o seguinte, você é uma pessoa que, pelo que eu te conheço e pelo que eu conheço também o seu trabalho, você gosta muito de ler, né? Você em todo momento contou que desde a infância, na adolescência, sempre gostou de ler. Como é que é essa sua relação com a leitura e como é que as leituras de assuntos militares, né? Porque, enfim, você deve ter uma biblioteca aí enorme, com um monte de livros, revistas e tudo. Eu queria que você contasse da importância da leitura e dos estudos para o que você conseguiu conquistar profissionalmente também, né? Porque não é só de falar, é de ler, estudar, pesquisar, entender, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua dedicação também ao estudo, né? Olha, Cunha, eu acho que assim, o estudo é importante, mas a leitura é fundamental. Mas não é só a leitura ser fundamental, é a leitura de qualidade. E eu sempre fui um devorador de livros. Quando eu estava no primeiro grau, eu fiz uma aposta com meu professor de português e eu falei para ele que em uma semana eu conseguiria escrever um resumo por dia de todos os livros de Machado de Assis.
Ambicioso, né? Pois então, eu entreguei para ele leu, ele viu que eu tinha lido os livros, né? Ele viu que, lógico, tinha algumas coisas que assim, né? Tá, isso aqui pode melhorar. Mas ele viu que eu tinha lido e que eu tinha entendido. Então, eu tive grandes amigos na minha infância que... Isso eu agradeço aos meus pais, porque existia uma coisa, não sei se ainda tem hoje, mas naquela época tinha uma coisa chamada Círculo do Livro, né? Que vinha a vendedora na sua casa, tinha a revista do Círculo do Livro, aí você escolhia os livros e tal, e qualquer negócio. E aí, aqui eu me tornei leitor de Machado de Assis, me tornei leitor de Jorge Amado, e me tornei leitor de um cara incrível, fantástico, que eu agradeço todo santo dia que eu lembro dele, que esse cara existe, que esse cara fez o que ele fez, que é um camarada chamado Monteiro Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Existe o Caiafa antes de ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo inteiro, de cabo a rabo, 10 vezes cada livro, e existe o Caiafa depois de ser exposto ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e tomar o gosto pela leitura. Porque a gente não tinha internet, a gente não tinha muito recurso, então a única maneira que você tinha de viajar para fora do seu corpo, vamos dizer assim, era através da leitura de bons livros. E eu tive a sorte de ser exposto a boa leitura, desde muito novo. E não só os leitores brasileiros, também leitores autores internacionais, né? Alguns até meio comerciais, mas que são leituras importantes, né? Então, eu gostava muito de ler Agatha Christie, eu gostava muito de ler Harold Robbins, né? Eu gostava de ler muito, assim, crimes sofisticados, investigações difíceis, thrillers tecnológicos, até o dia que eu descobri Isaac Asimov. Aí eu pirei, velho. Isaac Asimov é tipo assim, como que esse cara escreveu essas coisas? Ele fala da internet, ele fala de viagem espacial, ele fala de colonizar outros planetas, e aí você vai ver a época que ele viveu, não tinha nada disso, nem perto disso, e na cabeça dele já estava tudo lá. Então, a leitura de autores de qualidade, ela prepara o terreno para aquilo que você vai precisar de ter de conhecimento da área que você pretende se especializar, porque a nossa vida é vocabulário. É louco, é muito louco falar isso, mas a nossa vida é vocabulário. Por que uma boa parcela da juventude hoje tem dificuldade de interpretação de texto e dificuldade cognitiva? Porque o vocabulário deles é muito limitado, eles não conseguem sair daquela bola básica de palavras mais comuns. Qualquer coisa que saia daquela bola, aquela massa das palavras mais ordinárias da língua portuguesa, a pessoa se perde. Ela não tem uma capacidade de interpretação, ela não tem uma capacidade de construir cenários, né? Ela não consegue interpretar as informações que estão à volta dela, porque tem um vocabulário muito pobre. Então, a grande riqueza hoje de conhecimento é você ter vocabulário. Não adianta nada eu ir, por exemplo, para citar a minha área específica de trabalho, não adianta nada eu ir numa palestra e o cara falar, hoje na nossa palestra nós vamos falar sobre os novos modelos de ECM. Se eu que estou lá e sou jornalista especializado na área de defesa, não sei o que quer dizer ECM, você está fazendo o que aqui? Electronic Countermeasures, contramedidas eletrônicas. E na área militar existem milhares de acrônimos para determinar diversos tipos de tecnologias terrestres, aéreas, marítimas, blá, 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 blá. Se você não conseguir transitar nesse meio com facilidade, esquece. E a única maneira de você aprender isso é lendo. É estudando, né? E você, de fato, é uma fonte, para mim, pelo menos, desses assuntos, né, de defesa. Eu tenho outros amigos que também tratam desse assunto, mas eu vejo a sua dedicação, o seu detalhismo, os seus estudos, e eu fico admirado com isso, Caiafa, porque eu vejo que você realmente mergulha no assunto, mergulha nas técnicas, né, em todos os assuntos. Você vai falar de um míssil, você fala com detalhes, você fala com riqueza de detalhes, de tecnológicos, e você faz as suas lives também no YouTube, né, falando
eu diria assim, não cai de paraquedas, sabe? E com o exercício da profissão de jornalista, isso é muitas vezes aumentado, porque aí eu tenho a oportunidade de vivenciar na prática muita coisa que eu só conhecia através da teoria fornecida pela leitura. Vou dar um exemplo. Durante décadas da minha vida, eu lia as incríveis histórias dos comandantes dos tanques, dos carros de combate Tiger, da Wehrmacht, o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. O Tiger era um veículo de combate tão avançado quando surgiu, que às vezes 15, 20 Shermans enfrentando um Tiger, o Tiger conseguia destruir todos os Shermans. Normalmente, o que determinava o fim do combate para um Tiger é quando a munição dele acabava. Tamanha a vantagem tecnológica que esse carro de combate possuía quando ele entrou na guerra. Aí você imagina eu, em 2019, convidado da Dynamite Nobel Defense para ir para a Alemanha testar uma arma anticarro sem recuo disparável do ombro, o RGW-90. Você já foi para o campo de tiro em Münster, já deu um tiro num T-72 ex-Alemanha Oriental, abriu um buraco de meio metro na lateral de um carro de combate, tipo assim, eu posso chegar na mesa e falar, você já destruiu um tanque? Eu já. Além disso, no dia seguinte, o meu amigo Joachim, Guten Tag, meu amigo Joachim fala, hoje, Caiafa, você vai chorar. Aí a hora que a gente vira a esquina, a gente chega no Panzer Museum, lá em Münster, com o maior acervo de veículos de combate de todos os tempos, de todas as guerras, desde a Primeira Guerra Mundial até hoje. E aí, cara, na hora que eu entrei no salão, que eu olhei para o Tiger, eu coloquei a mão no tubo dele e falei assim, e aí, velho, eu esperei a vida inteira para te ver, cara, tudo bom? Comecei a chorar. Chorar igual menino. E na hora que eu olhei para o lado, o Joachim assim, eu te entendo, pode chorar, eu te entendo. Eu senti a mesma coisa quando eu vi esse monstro na minha frente pela primeira vez. Sabe o que é isso, Caiafa? É aquele sentimento de, pô, ele existe mesmo. Aquilo tudo que você leu, aquilo tudo que você viu, todas as vezes que te chamaram de chato, de estranho, de esquisito, esse cara só lê coisa estranha, só fica falando de guerra. O Caiafa é uma porra, eu não gosto dele não, ele só fala de guerra. Nessa hora, tudo vale a pena porque a sua alma não é pequena, velho. Tá lá o Tiger na sua frente, na sua mão. E você teve a oportunidade de poder vivenciar isso, por quê? Pela sua profissão. É absolutamente, é uma sensação de vitória que ninguém te tira. Você é aquilo. Você vive aquilo. É a minha vida desde garoto, desde moleque. É a cristalização de uma série de desejos, de coisas que eu li, de coisas que eu vivi, humilhações que eu passei pelas coisas que eu queria aprender. Eu não era exatamente um cara popular por essas opções. Né? Enquanto todo mundo estava preocupado em dançar lambada, eu estava preocupado em saber como é que eu ia fazer para comprar um livro, que naquela época eram todos importados, caríssimos, e eu não tinha grana para isso, então eu tinha que combinar com meu pai que se eu passasse de ano, ele comprava o livro para mim. E assim que eu fui conseguir alguns poucos e bons livros sobre os assuntos que eu gostava nos anos 80. Porque não era igual hoje, que você entra na internet e você acha o que você quiser. Definitivamente não era assim nos anos 80. O Caiafa, então, você citou várias vezes o seu pai. Vamos registrar o nome do seu pai aqui para a gente deixar nessa memória também. Seu Antônio Caiafa, que Deus o tenha. É um cara fundamental na minha... Assim como minha mãe também, né? Dona Maria Valadares Caiafa, mas seu Antônio Caiafa, ele foi muito foda. Enfim, pai deu toda a segurança para a gente poder ter a vida que a gente tem hoje. E eu me lembro o orgulho que eu tive quando eu ganhei a minha primeira condecoração, que foi amigo da Brigada de Infantaria Paraquedista. Você imagina eu, um pé preto, infante, QM07011, recebendo o diploma de amigo da Brigada Paraquedista das mãos do comandante da Brigada Paraquedista. Eu me lembro até hoje, como se fosse ontem. Caiafa, vem cá, eu fiquei sabendo um negócio. Você é pé preto, Caiafa? Eu olhei, sim, senhor general. Ah, é? Peraí. Galera, faz o corredor polonês aí. Pode ir, Caiafa. Eu só baixei a cabeça e passei. Eu nunca quis tanto
tanto na minha vida passar no corredor e tomar porrada igual nesse dia. Tomei todas aquelas porradas, quando eu saí do outro lado, eu saí purificado, velho. Eu fui aceito. Eu estou no jogo. E desde então, eu procuro capitalizar a importância disso. Você tem que estar no jogo. Sabe? Teu nome tem que estar na lista. Você tem que fazer por onde para você não só ser respeitado, mas principalmente respeitar. E todas aquelas porradas que eu tomei aquele dia me confirmaram isso. Já ganhei outras condecorações do Exército, da Marinha, da Força Aérea, mas aquela da Brigada Paraquedista, pelo fato de eu ser um pé preto miserável, foi... Enfim, eu fico até emocionado quando eu falo. Coisa de... Tô ficando velho. 50 anos, né, Caiafa? Foi 5.0. 5.0, você completou agora em 2022, foi isso? Agora no começo do ano? 26 de janeiro. 26 de janeiro. Então, são 50 anos de idade, 23 anos de carreira como jornalista, a gente pode dizer, não? Pode dizer que 21 para 22, né? E Caiafa, e você tá com um canal no YouTube, que é o Caiafa Master. Pessoal, tem mais de 90 mil inscritos. E é curioso e é bacana acompanhar o trabalho do Caiafa, que eu acompanho há muito tempo. Que é, por exemplo, outro dia, o Caiafa estava aqui no hangar, na Pampulha, com um avião, fazendo uma live de um avião da Marinha brasileira, explicando em detalhes sobre o avião e tudo. Então, aos ouvintes que gostam do assunto de defesa, tem que acompanhar o canal do Caiafa lá e também as publicações dele nas revistas, né? Que ele é correspondente. Mas, Caiafa, eu queria que você me contasse desse seu canal aí no YouTube, que eu vejo que tem, de cada vídeo, tem vários comentários, tem você também interagindo com as pessoas, faz live. Como é que é também nessa sua vivência, experiência, de repente migrar para essa mídia do YouTube e mostrar a cara, literalmente, né? Mostrar a cara, conhecimento, fazer as lives, que, enfim, é uma exposição gigantesca também, né? Como é que é? Olha, é muito prazeroso e, ao mesmo tempo, é muito complicado. Mas vamos por etapas. Quando eu comecei com um canal do YouTube, isso lá no ano de 2007, não era exatamente um canal do YouTube, como a gente conhece hoje. Era um depósito de vídeos da minha conta do Google. É a que eu tenho até hoje. Pois é, eu também. Uma playlist lá. Uma playlist, ficava lá, não tinha intenção de monetizar aquilo, nem sabia como é que mexia com aquilo direito e tal, né? Mas comecei a postar as coisas lá e eu comecei a produzir versões em vídeo das minhas reportagens que eu fazia, tanto para a Hobby News quanto para outros veículos, e fazia a versão em vídeo e postava lá. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de cobrir a Aerodesign em São José dos Campos, que é aquela competição universitária das faculdades de engenharia aeroespacial e aeronáutica, né? E os 3 anos que eu fui cobrir, a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, lamento dizer aí para a Paulistada, nós ganhamos tudo, barba, cabelo e bigode. Então, eu ainda dei a sorte de todas as vezes que eu fui cobrir aerodesign, a UFMG ganhou. Com o Paulo Scold? O Paulo Scold é um monstro, né, velho? O cara é um monstro, É simplesmente um dos brasileiros mais geniais do século XX, ponto. Então, assim, isso me deu a oportunidade de começar a perceber algumas coisas com relação não só às potencialidades da questão do vídeo, e eu devo admitir que eu comecei a gostar muito de mexer com essa coisa de editar, de produzir, de filmar, aquela coisa de ser o japonês da turma, né? E eu comecei a perceber, isso já há 8 anos atrás, que o impresso iria morrer. Era um caminho sem volta. Eu sabia que eu estava numa revista impressa, mas sabia que essa revista ia enfrentar dificuldades no futuro não muito distante, porque era inexorável a assunção definitiva da internet como principal meio de acesso à informação para as pessoas. E tanto isso é verdade que você passa na Marginal Pinheiros hoje, está o parque gráfico da Editora Abril completamente abandonado, ruínas, totalmente, outrora poderosíssimo, né? Tudo lá abandonado e destruído, e isso é uma prova na nossa cara
da decadência total da imprensa, do jornalismo impresso, tanto jornal como revistas. E quando eu percebi que isso era uma coisa inevitável, eu também percebi outras duas coisas, que no caso da revista impressa especializada, a agonia ia ser mais demorada, justamente por ser um nicho muito específico, então ela conseguiria sobreviver mais tempo, mas também teria seu fim, inevitavelmente, e eu percebi que eu tinha que começar a procurar outras formas de continuar exercendo esse trabalho que eu faço, né? E ter mais uma fonte de renda, porque eu já percebia que aquela fonte de renda ali, em algum momento, ela ia, enfim, não iria mais estar disponível, né? Como, aliás, a gente está vendo aí, o mercado editorial hoje praticamente desapareceu, né? Hoje, você não roda mais uma edição com 10 mil exemplares, 12 mil exemplares, como fazíamos há 10 anos atrás. Hoje, praticamente, as revistas que são impressas hoje é aquele formato de degustação. Você imprime uma quantidade bem menor do que essa que eu acabei de falar e distribui direcionado. Para o mailing. E faz para o mailing, e faz uma venda pela internet para aquelas pessoas realmente interessadas que acompanham a revista, a edição, mas aquela coisa que havia, né, em décadas anteriores da existência da revista, de produzir 10 mil, 15 mil exemplares por edição, isso absolutamente não acontece mais. Para ninguém. Não é só para a revista Tecnologia e Defesa, para ninguém. Né? A gente, infelizmente, ainda tivemos recentemente o passamento do nosso digníssimo homem da Flap, o Spagatti, né? Que era o André Spagatti, o Carlos André Spagatti, que era o último expoente desse mercado. Né? E a pessoa do Spagatti era tão ligada à existência da Flap que hoje a gente não sabe se a revista Flap continua ou não. Para ver como que é uma coisa que a internet foi uma adaga cravada no coração desse mercado. Então, eu falei, eu não vou lutar contra a internet, porque eu percebi dos jornalistas mais veteranos de outras gerações um total desprezo pela internet, um ódio pela internet, e eu percebi que se eu fosse por esse caminho amargo, eu estaria me condenando a ser um proscrito no mercado. Então, eu falei, muito pelo contrário, eu vou adotar isso de braços abertos. E aí, nos últimos 4 anos, eu comecei a trabalhar para monetizar o meu canal, então eu entendo que o canal Caiafa Master, da forma como ele existe hoje, ele surge a partir do final de 2018, quando o canal passou a ser monetizado pelo YouTube. Eu lembro até hoje, quando chegou o e-mail e eu abri o e-mail, o seu canal foi aprovado para monetização. Aí você já tem aquela tradicional dancinha, entendeu? O negócio está rolando, né? E aí eu comecei a trabalhar, e é engraçado, porque quando eu vejo os vídeos do canal do começo, eu me odeio, porque está tudo errado, a luz está errada, o enquadramento está errado, eu ficava nervoso, eu ficava exaltado, eu falava coisas que não tinha nada a ver. Eu assisti assim, alguns dessa época, cara. Mas você aprendeu fazendo, assim Exato. Como aqui no podcast também. Eu estou aprendendo fazendo. Estou aqui na 93ª entrevista, que é a nossa, que é a sua hoje. Mas eu ainda estou aprendendo a fazer esse negócio aqui. Isso que eu não tenho nem YouTube, hein, Caiafa? Não tenho YouTube do podcast. Então é assim mesmo. Mas isso que é o bacana, eu acho, do seu trabalho, em conhecer a sua trajetória profissional, porque você não teve medo de arriscar, de errar e aprender, né? Acho que medo é uma coisa que a gente está impedido de ter, porque o jornalismo ele é uma atividade humana muito, muito etérea, muito fluida, é uma coisa muito subjetiva. E, basicamente, o critério ético ele não parte da estrutura jornalística para a pessoa que exerce o jornalismo. A ética da profissão no jornalismo ela parte da pessoa e se aplica às ferramentas jornalísticas que aquela pessoa vai empregar. A ética da profissão está contida no profissional. E essa ética ela foi colocada à prova naquele incidente de 2006 no Musal. O que eu venho fazendo desde então é renovar a minha apólice, que é procurar ser o profissional que eu sou. Eu sou um cara tão direto nas minhas convicções
que os meus seguidores, que eu adoro, são seguidores muito legais, assim, eu tenho realmente uma galera fiel, eles criaram para mim um verbo que não existe na língua portuguesa, que é a caiafada. Então, quando eu estou ao vivo, né, e o camarada faz uma pergunta daquelas assim, ai meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou lendo isso. Ou então, quando o camarada começa a colocar aquelas viagens lá, tipo assim, não, porque eu sou da Ordem dos Templários, que lutaram contra as forças do mal, do não sei o que, do comunismo, sabe? O cara começa a misturar Senhor dos Anéis com Star Wars, né, aqueles negócio doido. Aí eu não tenho paciência, velho. Meu irmão, você tá banido, você vai ficar 5 minutinhos pensando na tua vida aí, porque você tá viajando demais, então esfria a tua cabeça aí, plim! Dou 5 minutos no cara, aí a galera toda começa no chat, caiafada, caiafada, caiafada. Virou a marca registrada, porque assim, muitos youtubers têm como regra, você não briga com o seu seguidor. Então, muitos deles se sujeitam às coisas mais tirânicas que os seguidores fazem, simplesmente porque não. O que interessa é monetizar. Já eu, no meu caso, lógico que me interessa monetizar, mas também me interessa ensinar, informar. E eu vejo que muitas das vezes, para você informar, você tem que provocar primeiro. E eu não sou econômico na provocação. O meu estilo de provocar é mais ou menos igual ao Exterminador do Futuro, quando ele pega o carinha que ele está protegendo lá, o que vai ser o líder da rebelião contra as máquinas, aí eles estão numa cena que eles estão dentro do cemitério e o Schwarzenegger escondeu umas armas num túmulo e aí ele vai sair com o pessoal escondido dentro de um caixão e aí ele fala para o rapaz fazer um negócio e o cara fica lá meio assim, não vou fazer e tal. Aí o exterminador pega ele pelo pescoço, você é um fraco, vocês humanos não valem nada, você é um merdinha. Aí ele, na mesma hora, né, dá aquela revolta nele, me larga sua máquina miserável, não sei o que, eu vou mostrar para você que é uma coisa. Aí ele, tá vendo? Vocês precisam ser provocados para funcionarem direito. Então, eu uso muito essa analogia do Exterminador do Futuro. Eu dou uma provocada no cara, entendeu? A minha provocada no cara é meio estilo Bruxa de Blair. Quando o cara chega no final, ele tá de cara para a parede, não tem para onde correr. Eu provo para ele que aquela viagem dele é viagem e que a informação correta é essa que eu tô dando. E lógico, quando você faz isso, você atrai algumas inimizades. Por exemplo, eu tenho algumas discussões engraçadíssimas com os chamados fanboys. O que é o fanboy? É aquele cara que o Vladimir Putin, para ele, é o cara mais maravilhoso do universo, ou aquele cara que tudo que os Estados Unidos tocam vira ouro. São os fanboys. E esse povo se comporta igual a torcida de futebol. E eles se insultam entre si, tem torcida, isso aquilo e tal. Isso na sua, por exemplo, uma live sua rolando e os caras brigando entre eles, entre as torcidas organizadas. Eu estou falando aqui de parafuso de Arquimedes e os caras do chat estão falando de invasão de Marte. Aí eu paro. O assunto da live, pessoal, é a invasão de Marte. Eu vou esperar a palhaçada aí no chat acabar, e na hora que a palhaçada acabar, eu continuo. O palhaço-chefe aqui continua sobre o tema da live, que eu acho um absurdo. Eu estou aqui falando e vocês aí discutindo sobre. Entendeu? Pô, qual é a de vocês? Aí, neguinho, o que é isso, cara? O que é isso? Banimento de 5 minutos pra você ficar esperto. Plim! Entendeu? Aí já começa a galera, caiafada, caiafada. Então, assim, eu evito. Eu te falo a verdade que eu evito, porque nem sempre isso é interpretado da maneira correta. Tem gente que acha que eu sou arrogante com os meus seguidores, mas não é. Entendi. Eu quero ensinar o cara. É o estilo, é seu estilo, sua autenticidade, né, Caiafa? Quem te conhece sabe que é seu estilo, e eu acho que é melhor que seja dessa forma autêntica e verdadeira do que, de repente, você querer mostrar no YouTube uma pessoa que você não é, né? Não, eu tenho até um termo para isso. Eu digo que eu jamais vou ser uma Britney Spears. Porque, cara, deve ser um inferno a vida daquela menina. Aquela menina, ela tem que aparecer sempre sorridente, gatinha, magrinha e dançando e tal. E não é assim. Tem dia que você não quer nem saber disso. Então, eu não filtro, eu não crio um personagem que é perfeito quando está no ar. O Caiafa, que você vai conhecer, se encontrar comigo um dia na rua, né, é o mesmo Caiafa que você vai ver no canal falando sobre defesa, sem tirar uma vírgula. Eu não crio um personagem. Aquilo que eu sou no ar é o que eu sou quando eu estou fora do ar. Mesmo porque é exatamente isso que me torna um diferencial.
a questão da autenticidade. Né? Não, perfeito, perfeito. Caiafa, vou caminhando aqui para o final. Ainda tem mais uma perguntinha, que é o seguinte: queria que você explicasse como é que é a dinâmica do canal assim. Você tem um dia da semana que você tem as lives, explica direitinho como é que é o funcionamento para as pessoas acompanharem, já adiantando que eu vou deixar todos os links do Caiafa na descrição deste episódio. Então, assim, eu vi que ontem, por exemplo, domingo, você fez uma live. Como é que é? Todo domingo você faz uma live? Quais são a periodicidade? Qual é a periodicidade das publicações? Como é que funciona essa dinâmica? Porque editar vídeo é trabalhoso, hein? Eu sei que você gosta de sentar o dedo no REC e depois para editar essa quantidade de material não deve ser fácil, não, hein? Não só não é fácil, como eu sou fã de plano de sequência, e o plano de sequência é um devorador de megas, né? Então dá trabalho. Mas a minha mecânica no canal é assim: eu não tenho absolutamente planejamento algum, é tudo sensitivo. Eu já tentei ter data certa e horário certo para fazer live, não, sabe? Eu sou um cara muito assim. Caiu um Javelin na cabeça de um cara lá na Ucrânia. Vamos fazer uma live explicando o que é o Javelin. E eu entro no ar. Eu sou muito assim, de bate-pronto, ou para poder falar de alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Quando a live é planejada é quando eu gravo vídeos mais elaborados sobre temas históricos, ou quando eu conto a história de uma aeronave, de um navio, ou de um tanque, um sistema de armas, né? Uhum. Aí são vídeos mais elaborados, mas eu ainda não... Acreditem, meu canal já tem 4 anos que está no ar monetizado, mas eu ainda não encontrei os meus dias fixos com horários certos. O meu é totalmente no impulso. Uhum. Não tinha um comercial que falava: se alguém te oferecer flores, isso é impulse? Então, eu sou igual aquele comercial. A hora que me dão as flores, eu interajo com elas. Entendeu? Então, na verdade, é um exercício meio louco. Tem mês que eu faço tudo regradinho, aí tem mês que tem live sexta, sábado e domingo. Na semana seguinte, às vezes não tem live no final de semana, fica todo mundo mandando mensagem no privado: ô Caiafa, larga a cerveja aí, para de dar beijo na sua namorada e vem fazer a live, cara, que não sei o que, gravatão. Então é bacana isso, entendeu? O pessoal fala que tá com saudade, aparece aí, enfim. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: no meu canal, quando vocês me verem no ar, eu estou falando sobre alguma coisa concreta. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Nós temos hoje, por exemplo, canais que defendem a ideia de que o Brasil deveria ter armas nucleares, e eu já provei por A mais B no meu canal que essa ideia é absolutamente estapafúrdia, inexequível, não tem como isso acontecer. Em pleno 2022, e tem gente que continua enganando a molecada, vendendo gato por lebre, num falso nacionalismo quase que assim utópico, entendeu? E, lógico, o brasileiro ele tem um déficit de autoafirmação enquanto país, enquanto nação, muito grande. Basta ver as últimas experiências que nós tivemos aí nas últimas décadas, né? Um fiasco político atrás do outro, e isso mexe com a autoestima do brasileiro. Então, você tem uma parcela muito grande dessa molecada aí, até a faixa dos 24, 25 anos de idade, que eles querem ouvir pessoas que digam que o Brasil é potência, que o Brasil vai ter arma, que o Brasil, se tiver arma nuclear, vai ser poderoso, vai ser isso, aquilo. E não existem no país as estruturas científicas necessárias sequer para você ter um vetor. Você não pode pensar numa arma nuclear antes de você ter um vetor para levar aquela arma nuclear até o alvo. Além de não termos as estruturas científicas para um vetor, não temos os laboratórios e as estruturas científicas para você desenvolver a arma nuclear propriamente falada. O que quer dizer isso? Como é que essa arma, qual o formato que ela vai ter? Qual a potência que ela vai ter? Que tipo de alvo que ela vai destruir? Qual a garantia, qual a segurança que essa arma vai te dar enquanto ela estiver estocada ao ser manuseada? Quais os mecanismos de segurança que você vai colocar naquela arma para que ela não contamine as pessoas que vão manuseá-la com radiação? Nos Estados Unidos, existe uma estrutura gigantesca, multibilionária, para não dizer trilhardária, que é o Sandia Labs,
são os laboratórios nacionais dos Estados Unidos, e é no Sandia Labs que tudo isso é desenvolvido. Tem o canal próprio deles na internet, você entre lá, você vai ver vídeos inacreditáveis dos diversos centenas de testes que eles têm que fazer com coisa de arma nuclear. E aí, na hora que você toma ciência do que você precisaria gastar de dinheiro e o que você precisaria ter de ciência e o que você precisaria ter de instalações altamente técnicas, carésimas e tudo mais, aí chega naquilo que eu falo. Se dizem para você que o Brasil pode ter arma nuclear, deixa eu contar um negócio para você, filhão. Estou mentindo para você. Nós não temos condição de mexer com esse brinquedo, além do que eu acho que seria muito estúpido um país com as desigualdades sociais gritantes que o Brasil tem em todas as suas regiões, ao invés de sanar essas diferenças, investir dinheiro em uma arma de destruição total que ainda traz um fecho que comprova a estupidez toda da coisa, que é assim, você nunca vai poder usar. Se você usar, é o fim da aventura humana. Não tinha música? Uhum. Minha Pequena Eva e tal? Então, aí você vai colocar dinheiro numa coisa que você nunca vai poder usar só para falar assim, eu tenho arma nuclear? Então, essa é uma das coisas, é uma das bandeiras que eu tenho no meu canal, que é não só informar bem, como também desmistificar algumas aventuras burlescas, mentirosas que a gente vê aí na internet, e que obtém sucesso justamente por causa dessa baixa autoestima do brasileiro, entendeu? É o que a gente chama do complexo de vira-latas. Sim, né? sim. Então, é uma outra coisa que é uma luta minha para acabar com isso. Não sei se deu para entender a resposta, mas meu canal do YouTube é um canal que não tem horário, que eu brigo com meu seguidor e todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E tá lá publicado com muita visualização. Desejo que esteja monetizando bastante, Caiafa, para comprar bastante HD aí para seus vídeos, hein? Porque eu já estou no 16º HD de 2 terabytes. Né? Tá ficando... Então, assim, porque cada vídeo vai ocupando, aí você vai editando, vai multiplicando, mas se Deus quiser, ainda terá muitos e muitos HDs. Caiafa, eu vou fechar aqui, agradecendo a você muito pelo carinho, pela confiança e pela atenção também, né? E por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória, que eu conheço algumas histórias e já vivi com você alguns momentos, né? Algumas coberturas, enfim. E achei muito importante ouvir da sua voz um pouco da sua história. Então, Caiafa, também eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, a toda a família Valadares, Caiafa, por toda Belo Horizonte, Minas Gerais, por todo o Brasil, a todos os fãs do canal do Caiafa, enfim, a todos os amigos que ouviram até aqui a entrevista. E, Caiafa, para a gente fechar mesmo, com aquele rasante bonito, assim, que nem o avião deu aqui na Pampulha essa semana passada, não foi? Isso. Uhum. Que fez um barulhaço aí no bairro, passou em cima da minha casa, que minha filha achou que ia cair o mundo. Eu falei, não, eu vi no canal... Não só ela, mas gente também. Só que eu tinha visto no seu canal no dia antes, que o avião estava lá na hora, eu lembrei, falei, eu vi lá no canal do Caiafa, que é o avião da Marinha. Da Marinha. Tá aí. Caiafa, para a gente fechar então, deixa um recado final para os nossos ouvintes. Eu vou deixar um recado para os ouvintes, e antes do recado para os ouvintes, eu vou dizer uma mensagem para piloto daquele A4. Almirante Alvarenga, senhor comandante da aviação naval da Marinha do Brasil e um dos mais saudáveis atleticanos que eu conheço. Patrão, nós é campeão de novo em cima do Flamengo, igualzinho o senhor falou que ia ser. Valeu, chefe! E agora a mensagem para os ouvintes é o seguinte, galera. No nosso canal, lá no canal Caiafa Master, youtube.com/Caiafa Master, eu sempre encerro as minhas transmissões dizendo o seguinte: não é fofoca, não é vozes da minha cabeça, não foi alguém que me disse, não foi o tio, do primo, do irmão, do avô, do amigo, do conhecido, do chegado, de não sei quem, não sei aonde que disse. No canal Caiafa Master, nós colocamos o nosso seguidor dentro do que está acontecendo, na cara do gol. No canal Caiafa Master, você tem a oportunidade de entrar num tanque Leopard do Exército Brasileiro e atirar. No canal Caiafa Master, você tem a oportunidade de embarcar
um helicóptero AH-15B anti-superfície da Marinha do Brasil e ver um lançamento de Exocet. No canal Caiafa Master, você tem a oportunidade de ir a uma base da Força Aérea Brasileira e voar dentro de um KC-390 e saber o trabalho da aviação de transporte, ou uma base aérea como Anápolis e saber o trabalho da nossa aviação de caça. Eu vou nos lugares, eu entrevisto os players, eu entrevisto as pessoas que fazem as coisas acontecer. Não é achismo, não é copydesk, não é o tema da semana, não é modinha, é o canal Caiafa Master. Eu sou um jornalista especializado em defesa raiz, do tipo que vai, vini, vidi, venci. Eu vi, eu vim, eu vi, eu venci. É assim que eu trabalho, respeitando a todos, tem espaço para todo mundo. Quem tem qualidade que se estabeleça. Nós já estamos aí há quase 20 anos e vamos continuar produzindo muita coisa, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, porque, como eu digo sempre no final dos vídeos no meu canal, vamos elevar o nível do debate do assunto defesa. É para isso que nós estamos aqui, e eu quero agradecer a todos vocês, a enorme audiência aí do podcast do Paulo Cunha, e fecho dizendo que já fui no churrasco na casa desse jovem mancebo, e ele, além de ter uma família muito bonita, o churrasco dele é bom. É isso aí. Em breve, então, faremos um novo churrasco para celebrar este episódio 93 do podcast Outra Visão. Caiafa, muito obrigado. Um abração para você e para toda a sua família. Tchau! Tchau para vocês, galera!